Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês, de novo, Nicolas Ferreira tomando invertida lá na Câmara dos Deputados. É uma coisa vergonhosa ver o que ele apronta por lá e o quanto que ele toma dos outros colegas seu lá da Câmara dos Deputados. Falarei também aqui do marco temporal que foi aprovado no Senado, agora vai para a sanção do presidente Lula. Será que ele vai sancionar ou vetar? Se vetar, pode ter consequência. Vamos trazer reflexões sobre isso e também trazer os dados da pesquisa que foi divulgada sobre a aprovação do governo. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase alcançando 197 mil inscritos. A sua ajuda pode ser muito importante para isso. Ativar o sininho também é fundamental, assim como deixar o like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, pessoal, vamos mostrar aqui primeiro o Nicolas Ferreira. Meu Deus do céu, vou aproveitar um corte feito pelo canal, que eu já elogiei aqui várias vezes e insisto, canal progressista, vai trazer aqui Sâmia, Cala, Nicolas. Aí eu não vou mostrar o vídeo inteiro, vai mostrar o pastor Henrique detonando o general Heleno e também fala no finalzinho sobre a aprovação do marco temporal lá no Senado. Vamos começar aqui então, trazer só um trecho desse vídeo do progressista, mostrando ali a Sâmia colocando o Nicolas Ferreira no seu devido lugar, né? Vamos lá então aqui para essa parte, depois a gente volta comentando. E ele quer se casar com uma criança. Quem é você para dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, senhor presidente, teve algo que ele me disse que ele... Então ali, eu assisti essa fala aqui antes, aqui o corte foi bem pequeno aí, ele questionando que a gente não pode ficar a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo, não vai ser o fim da humanidade, não sei o que. Aí ele entra nos argumentos assim, que não fazem sentido, né? Aí ele entra no ponto, então já que é para liberar tudo, então vamos liberar adulto de 40 anos, casar com uma criança e não sei o que. Aí ele critica isso e aí depois toma essa invertida aqui da Sâmia. Diz que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Porque isso não é família, deputado. Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema-direita se levantando e supostamente se revoltando. Tá se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, infelizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Esse embate aconteceu hoje, na comissão da Câmara, que está discutindo sobre o casamento homoafetivo. Nicolas Ferreira, como vocês viram, tentou usar um argumento sem nexo e levou uma invertida épica da Sâmia Bonfim. Veja... Bom, pessoal, vamos focar no ponto que ela faz no final, né? Contra esse caso aqui do prefeito do PL, a extrema-direita não se levantou. E pode pesquisar, né, nas redes sociais de vários deles aí que se dizem preocupados com a família, não sei o quê, ficaram calados diante desse caso. Por quê? Porque é colega de partido. Então, é como se fosse uma preocupação seletiva. Se diz preocupado com a família em alguns aspectos, mas quando, né, tem algum colega de partido, tem alguém do grupo deles que, né, vai contra aquilo que eles, né, supostamente defendem, aí eles se calam. É preocupação seletiva, igual eles vivem com discurso aí de combate às drogas, não sei o quê, mas se calaram quando, né, foi pego lá no avião da comitiva presidencial do Bolsonaro, né, não sei quantos quilos de cocaína, o que envergonhou o Brasil, né? Uma pessoa que chegou lá na Espanha foi presa e tudo mais, né? Eles não falam, por exemplo, eles falam que é contra bandido e não sei o quê, não falam e não criticam a ligação que é pública, né, do Bolsonaro e da família com milicianos. Já homenagearam milicianos enquanto, né, o Flávio era deputado, o Bolsonaro, enfim, já deram emprego para o Adriano da Nóbrega. Dizem que ele foi assassinado lá na Bahia, mas há especulação de como queima de arquivo, porque o Adriano sabia muito, e parentes do Adriano trabalharam, né, nos gabinetes deles aí da família,
Então, assim, há uma preocupação seletiva e o Nicolas aqui, mais uma vez, né, vai lá e toma uma da Sâmia Bonfim. Pessoal, e vamos falar aqui agora, né, do marco temporal. Vai dizer que é uma matéria que o Senado aprovou nesta quarta, dia 27, o projeto de lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em maio. Como os senadores não alteraram a versão dos deputados, a proposta vai à sanção do presidente Lula, que pode vetar. Pode chegar lá, o Lula pode vetar, e aí, se o Lula vetar, ele volta para o Congresso, que pode derrubar o veto do presidente da República. É assim que funciona. Aí, se isso aqui acontecer, vamos tratar das possibilidades. Lula veta, o Congresso derruba o veto, o governo, que orientou o voto contra, e aqui faço um parênteses, né, alguns votos surpreenderam. O do Everton, senador do PDT, votou a favor do marco temporal, né, dessa lei que estava lá, do projeto que estava lá, e o Romário, que é do PL, votou contra. Então isso aí causou barulho nas redes sociais. Mas voltando aqui, supondo que o Lula vete, que o Congresso derrube o veto, aí certamente alguém vai recorrer ao STF e teremos mais uma vez aqui um atrito entre os poderes. Vai dizer que a matéria que, segundo o projeto, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Caso não comprovem que estavam nas terras na data, as comunidades poderão ser expulsas. E aí vejam só o tamanho do pepino, né? Essa votação aconteceu no Senado no dia 27 e ela vai no sentido contrário de uma decisão do STF que na semana passada derrubou por 9-2 a tese do marco temporal. O que diz então o projeto de lei? A matéria vai dar aqui uma resumida, né, que a União também poderá indenizar a desocupação das terras e validar títulos de propriedade em terras das comunidades indígenas. Pela proposta, antes de concluído o processo de demarcação, não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam posse sobre a área, garantida a sua permanência na área objeto de demarcação. A matéria da CNN diz que o texto ainda autoriza garimpos e plantação de transgênicos em terras indígenas, permite a celebração de contratos entre indígenas e não indígenas, voltados à exploração de atividades econômicas nos territórios tradicionais, possibilita a realização de empreendimentos econômicos sem que as comunidades afetadas sejam consultadas e prevê que a regra do marco temporal poderá ser revista em caso de conflitos de posse pelas terras. Então é isso, né? Tá aqui alguns pontos e deixando de lado o que a gente acha do marco temporal, tem gente que é contra, a favor, essa é uma questão polêmica. É importante focar no problema institucional que a gente tá tendo aqui, que pode se agravar. Eu vou até, porque você pensa, né, o Supremo, o Poder Judiciário vai lá e diz que é inconstitucional. Na semana seguinte, não foi ao acaso, foi uma resposta ao Supremo. O Senado vai lá e aprova uma lei, um projeto de lei que já tinha sido aprovada na Câmara e agora o Executivo, ou seja, o Poder Judiciário tomou uma decisão, o Legislativo vai lá e toma outra e agora caberá ao Judiciário. E vamos pegar aqui uma reflexão importante, um texto de André Luiz no Twitter. A crise institucional está se aprofundando. O Congresso está propondo, já aprovou, né, nova lei que reafirma o marco temporal em flagrante desrespeito à decisão recente do STF. Em tese, a única maneira do Congresso escapar dessa martelada da Corte é propondo uma emenda constitucional. E o Parlamento não está nem um pouco intimidado por isso, pelo que parece. Já tramita a PEC que, uma vez aprovada, altera substancialmente os poderes da Corte Suprema. Também voltou a tramitar a chamada PEC da Vida, que proíbe o aborto no país em emenda constitucional. São sintomas do choque que está acontecendo contra o ativismo judicial e a democracia tutelada que se consolidou em torno dos 11 ministros togados. O Executivo, terrivelmente enfraquecido, não tem se mostrado disposto a reverter o quadro disfuncional entre os poderes. O Congresso se sente forte o suficiente para disputar as rédeas da situação. Sim, quando ele toca aqui em relação ao Executivo, caberia a ele assumir esse papel de mediar e de harmonizar a relação entre os poderes, mas o Brasil não é de hoje, que o Executivo está enfraquecido, emparedado, falta autoridade ao presidente da República, e agora poderia ser uma boa hora para isso, mas será que Lula a exercerá? Vamos lembrar episódios recentes dos últimos 3 presidentes. A Dilma queria empossar ao Lula um direito que ela tinha, foi impedida pelo STF. Aí depois o Gilmar Mendes, que deu a decisão, né, que prejudicou na época lá a Dilma, disse que talvez se fosse 3 anos depois teria repensado melhor e tal. Né, depois o Temer tentou indicar uma ministra, foi impedido pelo STF. O Bolsonaro tentou nomear
o diretor da Polícia Federal foi impedido pelo STF. E aqui, eu estou citando 3 presidentes, uma que se diz de esquerda, outra que se diz de centro e outra de direita. Independente se a gente gosta ou não desse ou daquele político, se concordamos ou não com as nomeações, o executivo demonstrou que não teve autoridade no momento para exercer ali, né, o seu papel. Foi recuando, foi aceitando, o STF foi tomando gosto por isso, e a gente está vendo aí, né, mais um episódio. Para fechar esse vídeo, rapidamente, saiu uma pesquisa Poder Data que traz aqui a aprovação do governo Lula. Ela era 52%, aprovavam o governo em janeiro, então começou ali o pessoal animado, com mais esperança, confiante. Caiu para 49%, melhorou para 51%, agora caiu para 48%, então uma queda de 4%. E quem desaprova o governo eram 39% lá em janeiro, foi subindo para 41%, 43%, agora 45%. Então a diferença que era de 13% entre quem aprovava e desaprovava, agora está em 3%, o que é um empate técnico e 7% não sabe. É o que eu tenho falado sempre, pessoal. Não adianta colocar band-aids nos machucados, espantar as moscas. É preciso mudanças profundas no Brasil. Ah, mas o Congresso é isso. Olha, mas você tem que usar a força executiva. Tá aí distribuindo ministérios, cargos, emendas. Para quê? Eu tenho falado, para abanar a mosca, para colocar band-aidzinho, não está curando as feridas do país, não está se propondo mudança de modelo econômico. E se não mudar o modelo econômico, o povo, né, vai ficar insatisfeito. E não é só no Brasil que nós estamos vendo isso. O neoliberalismo fracassou. O discurso do Lula na ONU foi correto, eu falei aqui. Mas não adianta você discursar contra o neoliberalismo e não fazer nada para enfrentá-lo, né? E é sim uma situação difícil, delicada, mas tem que fazer o enfrentamento. Senão, o descontentamento vai aumentando, e aí? Quem que vai segurar o povo descontente? Então fica aqui a reflexão, o povo está cansado, quer mudanças, não é só aqui no Brasil, vários países, né, tem tido alternâncias, vai para a esquerda, vai para a direita, volta para a esquerda. Agora a Argentina, por exemplo, lá vai na mão de um destrambelhado que é aquele tal de Milei, depois de ter tido um governo de direita, que era o Macri, aí foram para dito esquerda com o Fernandes, agora vão para onde, sabe-se lá. E vamos ver o que vai acontecer lá, mas vamos ficar bastante atento no nosso país. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo, espalhe, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.